Bom, gostaria de saudar o representante do Gabinete de Transição do Governo Federal, que acaba de ser eleito, o economista Carlos da Costa, que nos honra aqui com sua presença. E bom dia, senhoras e senhores. A eleição passou, né, conforme foi lembrado, e deixou para trás intensos debates político-ideológicos, e deixa para frente importantes mudanças, seja no executivo ou no legislativo, esse que teve um índice de renovação acima do histórico e acima do prognosticado. Nós temos, mais uma vez, a esperança de que um outro futuro é possível. Construir um país melhor para os brasileiros por meio desses novos mandatados do povo, deputados, senadores, governadores, presidente da República. Eu não tenho dúvida que esse país melhor passa por mais educação, por mais saúde, por mais segurança, mais justiça, mas, sobretudo, passa por mais e melhores empregos. Há um século, o Brasil é apontado como o país do futuro. E é bem verdade que, nas últimas décadas, a gente melhorou sob uma série de aspectos. Mas também é verdade que os países que concorrem conosco melhoraram mais ainda. O nosso desenvolvimento foi e tem sido vítima de frequentes soluços e está muito longe de ser sustentável. Convivemos com uma alta taxa de desemprego que alcança agora perto de 13 milhões de brasileiros. Como se explica isso? Nós vivemos num país onde a liberdade de empreender é sufocada de diversas formas. Pela burocracia excessiva, que nós acabamos de ver com a apresentação do Figueiredo, em específico para a Química, por uma das cargas tributárias mais altas e injustas do mundo, pela logística deficiente, pelo alto custo da energia, pelos gastos públicos sem controle, por um ambiente de insegurança jurídica que leva nossas empresas a gastar energia e recursos apenas para se prevenir. E por um sistema previdenciário que privilegia funcionários públicos de todas as esferas dos três poderes, em detrimento do cidadão, do trabalhador, da iniciativa privada. Triste e pior ainda é que nós não estamos falando de um país qualquer. Nós estamos falando de um país que tem um enorme mercado, mão de obra qualificada, empreendedora, recursos naturais em abundância e uma forte indústria instalada. A indústria química é um bom exemplo de que o Brasil avançou, mas que parou, né? Nós não aproveitamos as oportunidades. Apenas 2 países do mundo são simultaneamente ricos em matérias-primas, possuem um grande mercado e uma indústria forte: Brasil e Estados Unidos. Porém, enquanto os investimentos no setor químico nos Estados Unidos alcançam 200 bilhões de dólares em 5 anos, no Brasil eles mal alcançam 5 bilhões. Apesar disso, nós ainda somos a 6ª maior indústria química do mundo, a maior da América Latina, mas, há de se dizer, bem distantes do 5º colocado. O setor químico no Brasil é um setor aberto e que não tem medo de competição internacional. Enquanto alguns setores da economia brasileira se protegem com alíquotas de importação de 35%, a indústria química brasileira se expõe com alíquotas que vão de 0% a um máximo de 14%, resultando numa alíquota média de 7%, que é perfeitamente comparável com a da União Europeia. Contudo, a alíquota real, se nós considerarmos o regime de drawback e as preferências comerciais, em razão dos acordos comerciais que o Brasil mantém, ela situa-se entre tímidos 3,5% a 4%. E é bom lembrar, o Brasil não tem as barreiras não tarifárias que os europeus têm. Contudo, em decorrência do custo do Brasil e dos tributos embutidos, os produtos que exportamos não são competitivos e, ainda por cima, nós somos pressionados no mercado interno. O resultado é desastroso, conforme nos mostrou meu colega Fernando Musa. Nós importamos em produtos químicos
43 bilhões de dólares, enquanto exportamos apenas 14, resultando assim no maior déficit setorial da balança comercial brasileira, com 29 bilhões de dólares esse ano. 36% dos produtos químicos consumidos no Brasil são importados, gerando riqueza e empregos de qualidade, mas lá no exterior, enquanto operamos as nossas plantas com uma ociosidade que varia entre 20% e 25%. Paradoxal é que nós temos empresas brasileiras que produzem no exterior e que ocupam posição de destaque. Portanto, nós sabemos competir. Nós gostamos do desafio de uma competição justa, mas ela só vai ser justa o dia que o Brasil oferecer condições de competitividade similares à desses países dos quais nós importamos. O quadro é bastante complexo, portanto, mas nós, da indústria química, sim, acreditamos que um outro futuro é possível, porque nós somos um país rico em todas as matérias-primas utilizadas pela indústria química, o petróleo, o gás, como nós vimos na apresentação anterior, a biodiversidade, os minérios, a agricultura. O nosso parque industrial químico é o mais completo da América Latina, formado por empresas brasileiras, mas também pelas mais importantes empresas químicas mundiais, que aqui estão presentes com fabricação local. Esse é um momento único que nós temos que decidir se nós queremos ser Estados Unidos, Noruega, que agregam valor a seus recursos naturais, geram empregos e acumulam riquezas, ou Venezuela, né, que exporta suas riquezas, gasta suas divisas e afunda na pobreza a sua população, que foge da fome buscando sobreviver nos países vizinhos. Nós queremos um país desenvolvido com trabalho, segurança, educação, saúde, ou nós queremos continuar a nação das filas no Vale do Anhangabaú, embaixo da chuva, nessa que é a cidade mais rica do país, em busca de um emprego que não vem. A indústria química não quer proteção, não quer subsídio, mas é inadiável uma redução drástica do custo Brasil. Começando pela diminuição dos juros praticados pelo mercado, que são estabelecidos por um oligopólio certamente não competitivo, sob a complacência das autoridades financeiras. Da mesma forma, é necessário eliminar o injustificável monopólio de fato do petróleo, prejudicial a todo o povo brasileiro, como nós vimos na recente greve dos caminhoneiros, cuja conta nós estamos pagando de uma forma também inacreditável, suspendendo o Reintegra, que é um sistema que existe em muitos países para eliminar que os tributos internos dos produtos exportados seja repassado para frente. Ou seja, o Brasil tenta agora exportar impostos. Os senhores que são homens de negócios sabem que a possibilidade da gente vender imposto para alguém vai ser difícil. Então, por tudo isso, em conjunto com a Deloitte, que é essa grande consultoria de renome internacional, nós revisamos a indústria química brasileira à luz dos requisitos necessários à sua completa inserção na economia mundial. O resultado desse trabalho são 73 propostas concretas em 6 dimensões: matéria-prima, energia, logística, comércio exterior, indústria 4.0 e regulação. O economista Carlos da Costa, que nos honra hoje aqui com a sua presença, mostrou-se desde antes do primeiro turno interessado, para nossa satisfação, verdadeiramente interessado nesse nosso trabalho. Certamente não foi por acaso, foi porque são medidas que não necessitam de subsídios e de isenções fiscais, que não aumentam o gasto público, nem a presença da economia no Estado. Pelo contrário, geram mais empregos, mais riquezas, mais arrecadação tributária para o Brasil. Nessas propostas, nós endereçamos questões fundamentais. Precisamos de matérias-primas com preço estabelecido, com base nos preços internacionais praticados pelos países que produzem petróleo e gás, como nós. Não é mais admissível sermos extorquidos pelo monopólio de petróleo, que nos impõe uma nafta a mais cara do mundo e o gás a preço 3 vezes maior que o preço americano. E que agora ainda quer
aumentar a quantidade de etano contido no gás, fazendo assim queimar uma matéria-prima que é essencial para a indústria química, que vai desajustar as nossas plantas, as nossas fábricas, vai poluir mais, mas vai criar aquela escassez que é muito conveniente para quem quer manter preço alto. Defendemos a imperiosa necessidade de o Brasil explorar suas inesgotáveis fontes para produzir energia renovável, livre dos encargos que hoje oneram em quase 40% o custo da nossa energia. Nós precisamos, como já foi dito, diversificar o uso de modais logísticos além do rodoviário, ampliando o uso da cabotagem, melhorando a infraestrutura dos portos e tornando mais transparente a gestão de seus sistemas de controle. Precisamos de mais ferrovias, mas também precisamos assegurar que as concessionárias tornem possível transportar produtos químicos como fazem os países desenvolvidos. Só assim nós podemos falar em menos combustível, menos emissão de gases de efeito estufa, nós seremos mais competitivos e transportaremos os nossos produtos químicos de forma mais segura e sustentável. Nós somos absolutamente favoráveis a uma abertura comercial que seja responsável e inteligente, como aquela que nós propusemos aos governos do Mercosul, em conjunto com as associações químicas da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, sugerindo a redução da alíquota de imposto de importação para 64 produtos que não são produzidos na região. Como disse há pouco o seu colega Gessner de Oliveira, temos que ter sincronismo entre a abertura e a redução do custo do Brasil. Queremos ver a estrutura de inovação e qualificação trabalhando efetivamente para acelerar a inclusão do Brasil na era da transformação digital aplicada à indústria, garantindo assim a competitividade das nossas fábricas. Conforme nós detalhamos no estudo da Deloitte, a adoção das propostas sugeridas produzirão resultados importantes e concretos, não só para o setor, mas também para o país nos próximos 12 anos. Então, eu cito aqui alguns deles. 20% de aumento do PIB da indústria neste próximo governo, dobrando de tamanho até 2030, resultando no incremento acumulado de PIB no período de 230 bilhões de dólares. Essa riqueza adicional pelo setor terá destinações importantes para toda a sociedade. Eu acho que a mais importante é a geração, até 2030, de mais de 220 mil novos postos de trabalho de elevada qualificação no setor. Foi dito em apresentações anteriores que o nosso setor paga o dobro do que a média da indústria de transformação. Então, são esses empregos que serão criados. E mais de 60 bilhões de dólares acumulados em impostos recolhidos. O efeito propulsor que a química tem sobre a economia vai além desses aspectos citados, pois ele passa também por uma melhora de resultado na balança comercial do país e pela maior inserção do Brasil no comércio internacional. E eu repito, essas são todas propostas que não exigem subsídios, nem isenções fiscais e nem aumento de gasto público. São propostas que exigem vontade política, determinação e coragem. Mas isso nós temos visto de sobra no nosso futuro presidente da República e em muitos congressistas, destacando aqui os que nós já homenageamos hoje na Frente Parlamentar da Química. Senhor economista, esperamos em breve futuro secretário. Ao finalizar a minha fala, eu quero desejar ao senhor e a todos um excelente 2019 e reafirmar a nossa convicção. Um outro futuro é possível.